Olá, seja muito bem-vindo à nossa live do Qualitate. E o assunto de hoje é o que muda na qualidade para o LC portátil. Então, para quem ainda não assistiu, está disponível aqui no TZF Play a live do Boim explicando um pouquinho sobre o LC portátil. Isso mesmo, um sistema de HPLC portátil que a gente pode levar para campo e conduzir as nossas análises da melhor forma, né? Então, se você quer conhecer um pouquinho mais, tem a live do Boim, ou então pode mandar uma mensagem pra gente através do Instagram, através do nosso canal do WhatsApp. Fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, conhecer um pouquinho mais desse sistema de LC portátil. E como o nosso lema aqui é o workflow analítico, o LC portátil entra no flow e a gente mantém aí os compromissos de preparo de amostra, work, e também análise crítica de resultados. E na análise crítica de resultados é onde a gente vai firmar ali os compromissos com a famosa qualidade analítica que a gente tanto fala aqui no Qualitate, né? E por ser um sistema portátil, a gente precisa cuidar desta qualidade analítica de uma forma que a gente seja assertivo, né, nos diagnósticos, nas tomadas de decisão, né? E qual seria esta qualidade analítica? Então, se a gente pegar o nosso tema, né, que é uma pergunta, o que muda na qualidade para o LC portátil? Em termos de metodologia, o racional analítico para a gente incorporar todo o processo de qualidade de um método, nosso racional não muda, tá? Aí o que a gente precisa levar em consideração? Quando a gente tem um equipamento portátil, ele se movimenta, então ele vai para campo. E ao ir para campo, a qualidade analítica deve acompanhar as condições ambientais, as condições da metodologia, para que a gente tenha as respostas efetivas em relação aos controles. E aí, só reafirmando, tá? Qualidade analítica, se a gente pensar lá no ciclo da qualidade analítica do professor Igor, lembra? Já falei disso aqui, tem até uma live que eu fiz com ele aqui no TZF Play, para vocês darem uma olhadinha. E aí, o que acontece? No ciclo de qualidade analítica, para a gente garantir a confiabilidade de um resultado, a gente sempre vai olhar para o desenvolvimento daquele método, para a parte de incerteza de medição e para os controles de qualidade, através de controle de qualidade interno e controle de qualidade externo, os nossos famosos proficiências e interlaboratoriais, né? E os controles internos, eles são os detetives, aquelas amostras conhecidas que acompanham a nossa batelada de análise. E é através da análise desses controles de qualidade interno que a gente vai ter as respostas para poder conduzir uma avaliação de uma batelada de análise, né? Uma batelada de amostras, ou mesmo se tiver uma única amostra que eu veja os controles e consiga tomar as decisões com relação à liberação desse resultado, faz sentido, tá dentro do esperado, podemos liberar, né? Então, a premissa, que é todo esse racional da qualidade analítica, não muda. Eu preciso cuidar das nuances relacionadas a equipamentos portáteis. E, por exemplo, dentro do universo de ambiental, a gente já tem esse costume, vamos dizer assim, né? A gente já tem essa frequência de análises em campo. Então, a gente leva o equipamento. Ao levar esse equipamento, a gente precisa ter em mente que... Lembra que quando a gente fala de análise,
nós temos o workflow analítico para poder incorporar os controles em cada etapa de uma forma que eu tenha uma informação completa de confiabilidade. No caso dos ensaios de campo, que são feitos com os equipamentos portáteis, a gente tem uma prévia, que é como controlar esses equipamentos. Por isso que entra todo o processo das verificações e checagem de performance do equipamento. Exatamente, não é análise, tá? É a operação funcional do equipamento. Então, a gente faz as checagens de qualidade analítica no início, que é antes de levar o equipamento para campo, garantindo que ele está em condições operacionais adequadas. Levo este equipamento para campo e lá onde a gente vai executar a análise, a gente coloca os controles de qualidade interno da análise. Exatamente. Então, certifico operacionalidade do equipamento antes dele ir para campo, checo depois no campo para ver se ele continua performando bem, e aí eu posso entrar com ele na análise. Então, vamos dizer que é uma pré-qualidade, né? Então, eu garanto que o recurso principal, um dos recursos principais, que é o equipamento, está operacional. Automaticamente eu posso utilizar ele na minha análise, tá? E aí, seguindo esse racional, uma vez que eu garanto todo essa performance de um LC portátil, por exemplo, né? Através da injeção de uma linha de base, ou eu posso ter um padrão de checagem, né? Que eu consigo visualizar e acompanhar intensidade de sinal. Esse é um ponto bem importante, tá? E aí já vou reforçar aqui com vocês. Quando a gente fala de verificações de equipamento, o equipamento ele dá pra gente um sinal. Exatamente. Então, dependendo do tipo de equipamento que a gente está falando, ele vai dar resposta em área, ele vai dar resposta em absorção, ele vai dar resposta em milivolt, depende da técnica que a gente está falando. Mas é bem importante, quando a gente está avaliando somente o equipamento, a gente aplicar as orientações, né, do fabricante para performance e também avaliar intensidade de sinal com padrões conhecidos, e a gente acompanha lá na carta de controle, exatamente. Então, para manter o sistema funcional, a gente trabalha com todo esse processo de verificações de equipamento, e aí eu vou dar uma olhadinha na intensidade do sinal, se ele vem acompanhando ao longo do tempo. Mas, Tati, eu não avaliaria a parte de curva de calibração, não vou avaliar em concentração. Lembra que concentração já é o nosso mensurando, né? Já é a nossa resposta final e temos outras variáveis ali envolvidas, como foi preparada a curva de calibração, qual é a performance que o seu método está, a sua amostra está. Então, nós temos outras variáveis que refletem aquela concentração, não somente o equipamento. Lembra que a análise ela é um conjunto de recursos principais. Lembra quais são os recursos principais? O equipamento, que é a nossa técnica principal, as pessoas, né, que operam o equipamento, que operam a análise, que preparam as amostras, tá? Os nossos materiais de referência, esses são os 3 principais, tá? E aí, a gente depois vamos ter aí toda a parte, não menos importante, porque elas podem afetar o resultado em maior ou menor grau, que é a parte dos consumíveis, a parte dos reagentes, os insumos em geral, né? Então, todos eles são recursos que a gente utiliza para fazer o processo de monitoramento da validade de um resultado. E se eu não cuidar da pré-qualidade analítica, né, que é cercar se tudo isso está sob controle, se está dentro da especificação, eu levo uma variável que pode interferir de forma negativa no nosso resultado, tá? Então, por isso que a gente toma este cuidado quando o assunto é
LC portátil ou equipamentos portáteis, tá? Então, levando esse equipamento para campo, já passamos pela pré-qualidade analítica, que é controlar o equipamento, garantindo que ele está indo para campo numa condição de performance adequada. Então, a gente avalia o sinal. Então, podemos adotar ali um padrãozinho, um branco para fazer a checagem dele. E aí, levamos ele para campo. Levando ele para campo, a gente vai introduzir a nossa análise. E aí, gente, não se iludam. Preciso passar controles internos em campo, sim. E dependendo da análise que nós estamos fazendo, a gente vai avaliar as condições ambientais, se elas podem interferir negativamente, principalmente se falarmos, né, de analitos voláteis, tá? E num segundo ponto, olhar para cuidar da análise desde o início. Porque se eu tenho uma etapa de preparo, de uma filtração, os meus controles devem passar por isso. Assim como, quanto mais a gente deixar o controle similar à condição da amostra, mais informações nós temos. E muitas vezes nós vamos trabalhar com diferentes controles, podendo aí tirar diagnósticos em momentos diferentes para tomada de ação. O que você quer dizer, né, Tati? Seguinte, lembra que eu comentei com vocês em algumas lives já, em qual momento o controle está entrando na análise? É fundamental para a gente relacionar ao objetivo daquele controle existir. Então, se você está fazendo controles de qualidade interna aí no laboratório e não está usando o resultado para nada, já pode acender uma lampadinha de atenção aí. Opa, pera lá, porque temos algumas coisas aqui que não fecham. Todo controle de qualidade interno tem um objetivo de existir. E este objetivo está relacionado à forma como a gente vai interpretar o resultado ao final. Então, se eu não estou interpretando, ou é porque eu não sei o objetivo, ou é porque esse controle não é necessário, e aí eu preciso rever algumas questões de conceito, de ferramenta, de processo, para aí direcionar algumas ações, tá? Porque todo controle interno tem o seu objetivo de estar ali. Por exemplo, no LC portátil, estamos com ele lá em campo, vamos colocar o famoso branco. Boa. Primeiro, branco de equipamento, branco de rota ou branco com algum outro nome que pode aparecer nesse universo de laboratórios, né? Eu preciso sempre entender a definição desse branco, porque lembra que apelidos, os controles têm apelidos de sobra, em cada lugar que eu vou tem um nome novo para o branco, para o cheque, para a amostra fortificada, tem um nome diferente. Então, sempre voltem para a essência, para o contexto, tá? Para a definição, porque às vezes nós estamos falando da mesma coisa, porém com nomes diferentes, né? Então, se a gente quer avaliar equipamento para dentro, eu não vou envolver a parte de preparo de amostra, porque eu quero garantir que o sistema cromatográfico está operacional. Nós temos lá a nossa condição de método de aquisição e temos também a introdução do nosso meio. O que é esse meio? É a solução que a gente usa. A solução que a gente usa, o meio da solução que a gente usa. Então, se a gente pegar uma amostra e tirar o analito, tirar a matriz, o que sobrou, né? Sobrou água, sobrou solvente orgânico, sobrou metanol, sobrou acetonitrila, o que sobrou, né? Pra gente passar somente ele e fazer uma avaliação deste perfil, né? As avaliações, elas sempre têm duas visões.
a primeira visão, que é olhar para a intensidade do sinal, para o perfil cromatográfico, para o cromatograma, para o espectro de massa, enfim, relacionado ao sinal mesmo, as informações não quantitativas que eles nos dão, né? E num segundo ponto, a avaliação quantitativa. E quando a gente tem a avaliação quantitativa, eu vou ter um incremento de variável. Por quê? Porque nos sistemas cromatográficos, independente de ser portátil ou não, eu vou ter uma curva de calibração. E essa curva de calibração vai impactar diretamente no meu resultado. Então, muito cuidado. Sempre olhe o conjunto de informação. Faz a avaliação do cromatograma, faz a avaliação do espectro, dependendo se você está ali com um massa, para poder avaliar. E depois você olha como que ficou a parte de quantificação, né? E estas informações vão precisar de um comparativo. Exatamente. Esse comparativo é para a gente falar se tá bom ou se tá ruim, se tá aprovado ou se tá reprovado. Então, eu tenho parâmetros comparativos na análise de perfil, né, do cromatograma, do espectro. Então, ó, ele deveria ser assim, deveria ter esta intensidade de sinal, deveria ter este perfil cromatográfico, não deveria aparecer nenhum pico, enfim, né? Então, estipule quais são os critérios comparativos. E na parte quantitativa, a gente também tem essa avaliação comparativa. Então, a concentração do branco tem que ser menor do que metade do LQ. Não, ele tem que ser menor que 1/4 do LQ, né? Ou tem que ser menor que o LQ. Ou cada metodologia tem o seu critério de aceitação. E da onde vem esse critério? Esse critério vem lá do processo de validação. Esse critério vem lá do processo de verificação, associado a uma referência normativa, se o seu método for normalizado. Esta referência, ela pode vir do seu período preliminar, da carta de controle. Então, essas fontes vêm do ciclo de qualidade analítica, tá? Então, nesse sentido, a gente cuida de fazer essas duas avaliações. Então, olhando equipamento para dentro, a gente vai fazer a avaliação de perfil e a avaliação quantitativa, tá? Outro ponto. Então, tá tudo em ordem, equipamento para dentro. Olha como o workflow analítico ajuda a gente absurdamente a compreender, vai se dar uma clareza, uma iluminada aí da forma da gente olhar o ensaio, né? Fica tudo mais simples. Então, equipamento para dentro, vou avaliar essas questões. Mas a análise é só equipamento? A análise é preparo, equipamento e análise crítica de resultado, né? Então, o seu ensaio, ele compreende esses 3 fatores. A gente começa pelo equipamento porque é um tripé mesmo, tá? Então, a gente começa pela parte do equipamento, garante que o nosso meio ali tá tudo em ordem, e agora eu vou investigar desde a parte da preparação da amostra. Por isso que aí pode entrar o que a gente chama de branco de rota. É um branco que acompanha toda a marcha analítica da amostra, né? Então, mas a amostra no LC, ela só é filtrada com filtro de ponta de seringa, tudo bem, filtro branco. Com o mesmo lote de filtro que você vai usar na amostra. Lembra que o ideal é que todos os controles passem pelo mesmo percurso ou mais próximo do percurso que a amostra vai percorrer. Então, se eu vou pegar essa amostra, vou passar ela num filtro de ponta de seringa, vou colocar num vaiozinho, vou introduzir ela no equipamento, o nosso branco, que é tudo menos a sua matriz e os seus analitos, né? Vai estar ali. Tati, mas se eu não preparo a amostra, né? Ou melhor, se o meu preparo é só esse processo de filtração, quem seria o meu meio? Já parou para pensar? Quem seria o meu meio?
Boa pergunta. Aí você tem o branco, que é equipamento para dentro, branco de equipamento para dentro, vai passar a sua fase móvel. E o branco de rota vai ser próximo da característica da matriz da sua amostra. Então, que amostra você está analisando? Uma água ou um tipo de amostra aquoso, né? Como uma água bruta, uma água tratada, um efluente, né? Então, eu posso usar uma matriz limpa, que seria uma água ultra pura, né? Ou uma água mineral. Então, a gente seleciona um branco que seria o mais próximo da característica da sua amostra, sem os analitos de interesse, para passar pelo processo de filtração e depois seguir ali na análise, tá? Então, em termos de branco, cuidado, porque no campo eu preciso, né, no campo onde eu vou levar o equipamento portátil para ser utilizado na análise, eu preciso cuidar desses controles de qualidade. Um branco equipamento para dentro, que aí a gente chama aqui de branco de equipamento, e um branco de rota, que vai entrar desde o processo de preparação das amostras, tá? E aí, muito importante cuidar dessas duas frentes, porque não é igual. E aí, tem gente que fala assim, mas não vamos passar o branco de equipamento, não, vamos já entrar com o branco de rota. É só avaliar risco. Só isso, simples, tá? Por quê? Quando a gente separa em dois, em alguns processos de análise, isso é crítico e muito bem-vindo, porque as tomadas de decisão são mais rápidas. Passei o branco de equipamento, tá tudo ruim ou não deu o que era para dar, esperado, a gente vai lá e já atua equipamento para dentro. Se eu não passo esse, eu perco essa referência, né? Automaticamente vou passar ali na sequência um branco de rota, eu incrementei uma variável. Por quê? Se este branco de rota der problema, a gente tem que voltar para trás o racional. E aí, para voltar para trás o racional, eu vou ter que passar pelo equipamento. Se eu já tivesse passado o branco de equipamento, eu já teria essa informação e eu iria atuar diretamente na parte de preparo de amostra, né? Toda a manipulação que a gente fez desta solução, tá? Então, só esse cuidado para a gente entendendo os contextos, os objetivos de cada controle e colocar ali como o Fábio mesmo diz, né? Colocar no compromisso-benefício os controles. Tati, aí sou eu que escolho os controles? Sim e não. Por que sim e não? Depende, né? A escolha dos controles mínimos de serem colocados num processo analítico vai depender do método que você está utilizando, tá? Se for um método desenvolvido in-house, que você validou, aí você pode buscar as referências e estipular os controles no seu procedimento interno mesmo, tá? Se você está seguindo uma metodologia normalizada, aí é importante que você busque quais os controles recomendados ou obrigatórios, para que você também introduza. Por exemplo, o Standard Métodos é um que traz todos os controles aplicáveis para aquela metodologia. Então, o mínimo de controles que você tem que ter para cada método, se você colocar esse método aí no seu laboratório, vai ter um capítulo sobre cada um dos métodos, né, dos grupos de métodos que a gente tem ali no Standard. Então, eu vou seguir a implantação desses controles. Posso ter mais? Para mais quantos você quiser. Só lembra do compromisso-benefício. Quanto mais controles, mais respaldado fica o processo. Porém, você deixa de correr uma amostra para correr um controle. Então, cuidado com este equilíbrio para não perder a mão, né? Ou perder confiabilidade analítica, ou exagerar aí na parte de rotina
deixando a sua lucratividade, sua produtividade um pouco de lado. Então, mantenha um equilíbrio nesse sentido na seleção dos controles, tá? Então, o branco, ele não pode faltar num processo de LC portátil, tá? Outro ponto, se temos curva de calibração, temos o compromisso com cheque de curva. Exatamente. Então, temos que levar para campo o nosso cheque de curva para avaliar a performance de quantificação, a validade da curva que está inserida ali e assim poder analisar as amostras, tá? Dependendo dos tipos de amostras que nós temos, nós vamos trabalhar também com o branco fortificado. Quando eu pego aquele branco de rota, fortifico ele lá no início e venho com o processo de análise, porque aí eu introduzi uma quantidade conhecida, né, dos analitos nessa amostra. Tati, mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, tá? Lembra que cada controle, ele existe com um objetivo. Então, o branco de equipamento monitora a performance do sistema cromatográfico. Branco de rota monitora se houve qualquer tipo de interferência, de contaminação na marcha analítica completa, tá? Cheque de curva, vou monitorar a validade da minha curva de calibração. Branco fortificado, eu vou monitorar o processo de recuperação dessas amostras, sem a presença não é recipientes é na farma, né? Dos compostos que você pode ter ali presente na matriz da sua amostra, né? Então, a gente tira esse no branco, deixa uma matriz limpinha, né? Para poder receber esta fortificação, essa concentração do analito conhecida, tá? E a amostra fortificada não é igual ao branco fortificado. Por quê? Porque a amostra, ela tem toda a composição da sua matriz. Então, a gente fortifica uma amostra real para verificar como que tá a performance de recuperação. Ah, mas então por que eu faço um branco fortificado e também faço uma amostra fortificada? Por quê? Para entender o efeito da matriz. Exatamente. Então, lembra que lá na validação a gente cuida desse processo de análise de um dos parâmetros, né? É efeito de matriz. Então, na rotina, a gente monitora, faz um acompanhamento de como que tá esta performance em relação às amostras fortificadas. Então, eu tenho um branco fortificado, que é uma matriz limpinha, mais similar possível das suas amostras reais, com uma concentração conhecida do analito. A mesma coisa a gente faz, né? A mesma premissa, o mesmo racional a gente adota de fortificação para uma amostra real. Aí eu já tenho uma matriz verdadeira. Então, ela já vem com a sua composição de origem para ver se eu mantenho ambas equivalentes de recuperação, né? Dentro ali dos critérios de aceitação adotados para cada um dos controles, tá? Uma vez que a gente tem esta condição já introduzida, né, na análise, eu vou conduzir a minha batelada de amostra. E aí, os resultados que eu obtiver das amostras reais, juntamente com os controles internos que a gente avaliou, possibilita uma liberação de dados de forma confiável, tá? E para a gente fechar, quando o equipamento portátil volta para campo, volta para o laboratório, é importante fazer essa verificação novamente. Posso fazer assim que ele retorna ou deixar ele ali, né, em stand-by e nova saída para campo para ser utilizada numa próxima análise, sempre ter uma verificação prévia, né, para garantir o quê? Performance do recurso principal. Então, é performance de equipamento, possibilitando que ele vá para campo e seja inserido na sua análise de forma satisfatória, sem levar nenhum prejuízo ali para nossa análise, tá? Muito importante, logbook de equipamento. Diário,
diário de utilização deste equipamento, com relação à troca de consumíveis, com relação a limpezas, manutenções preventivas, corretivas, para ir sinalizando para a gente como que está este equipamento para ser levado para uma determinada análise, tá bom? Então, para a nossa pergunta de hoje, o que muda na qualidade para um LC portátil? O que muda, vamos dizer assim, ó, em termos de análise no LC portátil, não muda nada. Nada. Os nossos desafios é realizar os controles internos em campo, né? Com o equipamento exposto a uma condição ambiental diferente. Porém, temos um incremento que é a verificação de performance antes dele ir para campo, toda vez, né? Para você não ter ali os compromissos negativos, né? De que o equipamento não está operacional para poder ser utilizado, tá? Então, fica aqui o recadinho para a qualidade analítica no LC portátil. Mais uma vez, quem não assistiu, acessa a live do Boim, que você vai conhecer um pouquinho mais desse equipamento e ele pode agregar muito aí no seu laboratório. E também lá no Qualitate do Instagram, lá no link da bio, tem o nosso grupo do WhatsApp, nosso grupo do TZF Play. Lá você pode ter acesso a gente, ficar sempre em contato com o que tem de mais nova tecnologia, inovações, qualidade analítica para laboratório. Então, pode entrar lá e vir com a gente nesse grupo do TZF Play, tá bom? Gente, muito obrigada e até a próxima!